é que surgiu o projeto? O projeto surgiu do fim de uma banda que nós tínhamos, nós já tocamos juntos há muitos anos, mas na altura da pandemia, como outros projetos, foram cancelados concertos, os nossos planos foram por água abaixo, tivemos parados há algum tempo e depois juntamos com a ideia de fazermos um projeto totalmente diferente, aproveitando o facto de não haver, não sabemos quando é que ia voltar a haver concertos, quando é que... Tínhamos tempo para criar, não é? Começar uma coisa nova. Então mandamos para um projeto totalmente diferente do que tínhamos antes. Então de onde é que surgiu o nome? Pois nós na altura em que estávamos a procurar aqui de um nome para o projeto, estávamos muito focados em palavras como luz, a questão até da dualidade entre luz e escuridão, o sol também. E lembramos depois de atirarmos várias palavras para cima da mesa, lembramos a palavra ocaso, também na perspectiva de que sempre até que depois de uma escuridão ou de algo desse género, haverá sempre espaço para a luz ou uma noção de esperança também. Pronto, depois também quisemos associar um bocadinho aos tempos em que vivemos na altura e continuamos a viver, para além da questão da pandemia, também de outras do recrudescimento de forças mais retrógradas, mais neoconservadoras, tudo isso. E portanto parecemos assim um nome que meio que ia buscar todo este universo de escuridão, mas ao mesmo tempo tentarmos um contraponto para a ideia de luz. Portanto, ao caso, pareceu-nos assim, uma palavra que servia bem ao projeto. Nível de influências, é isso, não, como o João estava a dizer, nós já tínhamos tocado juntos noutros projetos, o próprio Frankie já tem outras bandas e assim, portanto sempre tivemos algumas influências comuns e também algumas distintas entre nós. Sim, já havia a química da composição em banda. Sim. Na altura também, como nós mudamos o projeto, começámos uma coisa diferente, com outros instrumentos, também para experimentar outras sonoridades. Eu na altura estava a ouvir muito Peixe Avião, Massive Attack, também para estudar mais de sintetizador, Cortini e outros artistas também mais virados para essa parte eletrónica que nós antes não explorávamos no outro projeto e neste projeto começamos também a explorar. Não. E, sim, também outras partes da música que são mais ligadas à terra, digamos assim, mais nós quisemos ir a vários momentos durante a performance, não é? Que isto foi pensado como uma performance contínua e portanto há outras partes que também fomos buscar muito daquilo que nos transmitia, não é? Em termos de influências, música brasileira, pessoal que esteve envolvido, por exemplo, na composição do Mulher do Fim do Mundo, Elza Soares, que o Rómulo Freud, o Kiko Dinucci, o Rodrigo Campos, fomos depois as coisas que íamos ouvindo. Sim, é isso, pois na escrita das letras também, não sendo necessariamente por ser educação de intervenção, mas também na altura estávamos a ouvir muito Zé Mário Branco, o próprio mais Fausto também, mas sim, acho que é por aí. Yeah. E também, já agora, sendo que isto é um projeto que tem vídeo, para além da música, tem discursos, portanto, também documentários que influenciaram também mesmo a estética do espetáculo, se forem ver a performance, há muito esse convocar de imagens. Sim, tanto da atualidade como até da própria arquivo. E daquele tipo de imagrafia de um tempo a que também estamos a fazer alusão no espetáculo. Portanto, documentários sobre o 11 de setembro no Chile, né? O primeiro, nos anos 70. E da altura da ditadura aqui em Portugal. Ou seja, tentamos meio que fazer estes diálogos entre o passado e o presente, através disso. Documentários, também livros, também... Pronto, para além da música e de artistas e bandas óbvias que e da realidade, não é? Sim. Então como é que nasce a nossa música? Pronto, como estávamos a dizer, quando criamos o projeto, o objetivo era depois que essas músicas se traduzissem num espetáculo e depois também se traduziu na gravação do próprio álbum. E portanto, quando decidimos criar, foi numa perspectiva já de haver uma espécie de narrativa ao longo de todo o concerto e toda
a base de criação. Portanto, fomos bastante até metódicos na criação das músicas. Que foi uma experiência nova para nós. Sim. Na nossa banda anterior era tudo muito mais aberto, mais o que nós gostássemos, o que nos soasse bem, íamos tocar, e então nós aproveitamos esta oportunidade para fazer uma coisa diferente. Na altura não dava para tocar ao vivo, como estávamos a dizer, então nós fomos gravando mesmo cá na nossa sala de ensaios, música a música, íamos compondo cada música de acordo com o plano que tínhamos já pré-estabelecido, de diversos momentos que queríamos transmitir, sensações, ou pelo menos era o que nós sentíamos e que ficaria implícito na sonoridade que seja, queríamos passar por fases diferentes ao longo do espetáculo e fomos compondo as músicas dessa forma. Estavas a falar de emoções, eu acho que é um projeto bastante emocional e emotivo, ou seja, nós temos muito as emoções à flor da pele, mas foi construído de uma forma bastante cerebral, no sentido de, tipo, é isso. Nós sabíamos que tínhamos uma coisa para tratar e queríamos causar impactos diferentes, criar dinâmica ao longo do espetáculo. E começámos a compor as músicas, muito improviso, muito chegar com os instrumentos e experimentar coisas, mas sempre a buscar aquela intenção, e foi daí que nasceu o projeto, através de muitas mutações e transformações das músicas, também depois para despir essa parte do espetáculo. Somos só 3 membros, tínhamos de tocar as músicas de uma forma mais despida do que se calhar ela tinha sido intencionada, criada na altura. Exato, porque quando gravamos nós no estúdio, que o Frankie podia tocar baixo, sintetizador e a bateria e guitarra, tudo ao mesmo tempo. Sim. Depois para tocar ao vivo. Sim, foi outro processo de reformulação do próprio projeto. E mesmo respeitar aquilo que queríamos, que era que fosse a música não para do início ao fim, é como se fosse uma música muito grande, não é? Sim. Sim, é um álbum que não para. Como é lógico, nós não temos uma mensagem concreta que estamos a querer passar, não é? Nós, quanto muito, temos um significado para nós, não é? O espetáculo tem um significado para nós e que a partir do momento em que chega ao público, está ele a reinterpretá-lo à forma dele e passa a ser necessariamente uma interpretação diferente da nossa, e essa é parte da piada. Portanto, não estamos a querer doutrinar nada nem ninguém, não é? Quanto muito estamos a questionar, não é? O que as pessoas, não é? Exatamente, o que as pessoas poderão achar sobre o nosso ponto de vista. E tem sido engraçado, até nos concertos que temos feito, depois no final, várias pessoas tipo, ok, vocês estavam a aludir a certo tema, tipo, ou seja, essa mensagem meio que depois cada pessoa vai entender à sua maneira, não é? Às vezes até as pessoas entendem de outra forma e é tipo, ok, não era bem isso que nós estávamos a querer dizer, mas pronto. Pronto, é isso. Mas é isso, ou seja, nós estamos as letras e a própria intenção dos discursos que estamos a convocar e das imagens que estamos a projetar e dos visuais, nós estamos a falar de vários temas, tipo trabalho, sobre, obviamente, questões políticas e da organização da sociedade, mas é isso, nós basicamente estamos a tirar tudo para dentro do palco, a convocar todas essas coisas, e depois cada pessoa, ao ouvir o concerto ou ao ouvir o álbum, vai entender aquilo de uma forma, não é? Claro. Sim, tipo, o projeto, se calhar, em termos não conceptuais, mas do assunto dominante sobre o qual quisemos começar a trabalhar, era muito, até por causa dessa questão de Covid, à altura, as pessoas estarem em casa e algumas pessoas estarem a ter que ir trabalhar, e portanto das dinâmicas de poder desequilibradas inerente ao mundo do trabalho, e portanto isso desemboca depois em todo um outro conjunto de questões sobre a liberdade e sobre a divisão de poderes, de tarefas, de tudo o que governa a nossa sociedade, não é? Portanto, o tema começou a alargar-se a partir daí, mas sempre cumprindo uma lógica, que era a nossa lógica, mas que muito dificilmente uma pessoa a ver o espetáculo uma vez vai entender o que é que quisemos dizer com cada
imagem, com cada discurso, ou seja, é também uma arte como qualquer obra de arte, como qualquer peça, é para ir sendo interpretada, não é? Interpretada também à luz da altura em que foi feita e, portanto, desse ponto de vista, a mensagem não podia ser mais abstrata, não é? Sim, e pode mudar conforme tipo, a disposição da pessoa que está a ouvir, não é? Exatamente. Ou seja, posso entender aquilo de uma forma num dia e no outro presta atenção a outro pormenor qualquer. Mas acabamos sempre o espetáculo com uma nota de esperança, e partindo aqui da parte das músicas e da luz e do acaso, nós acabamos o espetáculo em branco, assim, para dar essa imagem de esperança que estamos agora nesta fase, mas que... Ou até de um discurso está tipo em aberto, não é? Ou seja, convocamos tudo isto e depois é tipo, ok, agora está isso. Nós lançamos no passado dia 25 de Abril basicamente o álbum, que depois de vários anos não, algum tempo em que gravamos, fizemos algumas demos e depois até apresentamos ao vivo, fizemos alguns concertos, gravamos finalmente e lançamos agora há uns meses, e temos feito alguns concertos. Temos também até ao final do ano. Relativamente ao público-alvo, não há necessariamente um público-alvo. É isso, temos tipo, nos concertos que temos feito e no feedback que temos recebido, tem sido bastante positivo. Temos, é isso, tido boas conversas, boas reflexões, não é? Sim, mesmo pessoas que à partida teriam um ponto de vista, se quisermos, ideológico diferente do nosso. Nós também temos diferente entre nós, mas há uma certa cumplicidade a esse nível, pelo menos até ao ponto do que expomos neste espetáculo, não é? E pessoas que pensarão de maneira totalmente oposta e que nós conhecemos alguns casos que gostaram, mesmo não concordando, e que depois, claro que isso abre espaço a um diálogo que é sempre construtivo, não é? Sim. Que é parte também do objetivo disto, não é? A música, como qualquer arte, é uma forma de comunicação e, portanto... Sim, e nós nesse álbum quisemos manter a performance, ou seja, o strip down, ou tirar as camadas todas que nós tínhamos feito nas demos aqui em ensaio. Foi um bocado tentar que a performance fosse exatamente igual ao disco. E aliás, o disco é gravado todo ao vivo, em estúdio. E de forma ininterrupta, não é? E de forma ininterrupta. Acho que o mais marcante tem sido todo o processo desde a criação deste projeto. A construção das músicas, depois que se traduziu num espetáculo que depois reinterpretamos para álbum. Acho que todas essas mutações têm sido o mais marcante, não sei. Sim, e a concretização a concretização material de tudo o que tínhamos andado a trabalhar ao longo desses anos, porque o projeto acabou por demorar mais do que nós antecipávamos, não é? Por ter sido algo tão diferente do que tínhamos feito antes. Portanto, depois, quando no dia 25 de Abril conseguimos pôr o produto cá para fora, foi muito gratificante. Sim, aquele culminar de... Claro. Sim. Maiores desafios, para além dos habituais, que é os de arranjar os espetáculos para tocar, ter a sala, ter o local para que podemos transmitir esta nossa performance, ainda mais o formato que nós estamos a tocar, ou seja, em vez de ser o concerto standard, com configuração standard como nós tocávamos na outra banda e nos outros projetos que nós já tivemos, agora temos também a dificuldade de... É um desafio, não é? Um desafio, de tentarmos passar a mensagem e tentar chegar aqui a um espaço que nos permita tipo, mostrar, ou seja, é um concerto que é também uma performance, é uma peça em si, portanto não é aqueles formatos tão habituais que estávamos habituados de escrever concertos, dos bares, de festivais, portanto precisamos encontrar aqui um espaço sempre assim que consiga, não é que consiga, mas tudo esteja certo para fazermos aqui a apresentação. Sim, e para além de desafios de logística, depois... ou dessa logística, há também da logística em si. Exato, do facto de todos termos empregos, não é? Para além da música que fazemos por amor, não é? Não também
tentamos, como é lógico, ter sempre um retorno que nos permita não estar a pagar para fazer algo que gostamos, não é? Mas isso também implica que todos estamos em sítios diferentes. Um dos grandes desafios foi conseguirmos estar juntos o tempo suficiente para depois juntarmos as peças todas e termos o espetáculo realmente pronto, né? Temos horários de trabalho diferentes, temos portanto, todas essas questões também, claro que Qualquer são banda, desafiantes. isso qualquer banda Claro. passa, não é? Pronto, sendo qualquer banda, Amador. sim, Banda amador. independente, Sim, sim. sim. Os próximos objetivos é continuar a tocar este disco, esta performance, que nós temos já algumas datas até ao final do ano, e no próximo ano também tocar mais o disco, enquanto que já começamos a transformar outras ideias num próximo disco. Sim. Já existem algumas ideias, existem algumas composições que já conseguimos pegar, algumas discussões sobre Sim, o que, é que seriam as assuntos temáticas. sim, que queremos Sim. trazer para cima da mesa agora, desta vez. Mas é isso. Mas ao mesmo tempo, sabendo que este concerto poderá continuar a ser tocado, não precisamos de guardar na gaveta e passar para outro. Ou seja, podemos ter este diálogo em simultâneo entre um novo projeto e este aqui que agora lançamos, o Projeto ao Caso. Exato. O projeto ao caso em si não está, digamos, sujeito a alterações, é uma fotografia daquele momento que foi desde o início do projeto até este ano, essencialmente, e que, enfim, acho que todos, infelizmente, perspectivamos que o cenário não vai mudar de figura tão rapidamente. E, portanto, vamos ter sempre a intenção de continuar a apresentar este espetáculo, mas depois um próximo. Portanto, esse é o primeiro objetivo, é apresentar este espetáculo o máximo de vezes possível, porque seja para 10, seja para 100, é sempre uma conversa importante de ser tida. De ser tida, sim. Depois, também essa questão, o próximo projeto, se calhar, vamos querer que seja algo um bocado mais elástico. Exato, não elástico, tão blindado. Claro. Sim. Para que possamos tocar e mostrar coisas diferentes cada vez que tocamos, mesmo que respeite um tema. Estrutura, Exato. um tema, sim.